Salmos capítulo 42. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 3. Se você puder, fique de pé, por favor. Ai, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Amém. Salmos 42, versículo 3. Amém. As minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está batido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembra-te deste a terra do Jordão, desde Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, e ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia e de noite a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida. Coloca tua Bíblia, fecha teus olhos. Ó Deus, te bendizemos, honra, graça e louvor. Aleluia. No abatimento das nossas almas, Senhor, glorificamos o teu nome. Na tristeza, Pai, dos nossos dias, glorificamos o teu nome. O Senhor era, é e será sempre a nossa rocha. Não importa as profundezas, não importa o quão alto, é o Senhor que é o nosso Deus. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti neste dia, nesta noite. Declaramos, Senhor, e louvamos o Teu nome. Bendizemos, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, por mais um dia. Mesmo, ó Pai, não sabemos como será o dia de amanhã. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por cada um que está aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala conosco neste lugar. Fala conosco de forma inteligível, racional. Sonda o nosso coração. Sonda nossas mentes. Não é sobre mim, não é sobre nós. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Cada um saiu de casa com um propósito, com um coração. Nós apenas abrimos o coração e te pedimos: venha nos visitar. Venha falar ao nosso coração. Venha nos moldar hoje, Senhor. Mesmo que a nossa alma tenha gritado durante o dia.
venha nos dar o descanso para ao deitar na nossa cama, Senhor. Lembraremos que existe mais um dia ao qual o Senhor nos deu o fôlego de vida. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Irmãos, eu tinha uma mensagem hoje. E durante a tarde eu entrei no quartinho de oração. Fui lá, falar ao Senhor. E Ele me deu 3 versículos, 3 histórias. 3 clamores de 3 homens diferentes. 3 versículos diferentes. A primeira é o Salmo 42. E o Salmo 42, a gente começou falando porque está batido o homem a alma, porque se perturba dentro de mim. Alguns dizem que este salmo foi escrito quando o povo estava sendo levado cativo, estavam passando por um processo difícil, estavam passando por lutas, por situações difíceis. E nesse processo de dificuldade, nesse processo de luta, eles não sabiam como lidar com isso. E eles começam a clamar a Deus. Porque vai haver circunstâncias na nossa vida que a gente se sente tão para baixo, tão cansado. E a gente entra no quartinho de oração e a gente costuma a ler a palavra, a gente costuma a orar, a pedir a Deus. Mas tem dia que a gente só quer ficar naquele lugar. Tem dia que a gente só quer ir para a presença de Deus. Até as lágrimas se secaram. Até as lágrimas não tem mais, porque a gente clama a Deus. E às vezes parece que a situação não muda. Às vezes parece que a circunstância ela nos oprime de tal forma que a nossa alma dói. E aí aqueles que te conhecem como homem de Deus começam a se perguntar: ué, mas ele não é homem de Deus? Ele não é mulher de Deus? Não vai na igreja? Dá oferta, dá o dízimo? E por que isso só sucedeu? Tem uma passagem que os discípulos olham para o enfermo e perguntam a Jesus: Jesus, por que isso aconteceu? Foi ele que pecou ou foram seus pais que pecaram? E Jesus vai falar: não, nem foi ele, nem foi seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Porque as pessoas olham para você e vão dizer: mas está na igreja, por que isso acontece? Ah, mas os pais eram da igreja, por que isso acontece? Porque eu estou olhando para as circunstâncias. E às vezes, muitas vezes, a gente olha para as circunstâncias que a gente está passando, olha para o processo, e a gente fala: como é difícil o processo. Porque o processo, ele dói. Todo o processo de nascimento há uma dor. Quando uma criança está nascendo, há uma dor ali, uma dor no parto. Quando uma semente está nascendo, há uma dor, há uma morte de uma semente para que gere outra semente. Glória a Deus, aleluia. Para que cresça. E se você plantar hoje, você não vai colher hoje. Porque você não vai ver a terra, porque a semente está crescendo de dentro para fora. Mas ela precisa morrer. A manga bonita, gostosa, há uma semente lá dentro que ela precisa morrer para que ela possa crescer de novo. Você que nasceu, que não foi ativado no Espírito, não conhecia Jesus, não conhecia o Senhor.
conhece ao Senhor e você começa a passar pelos processos. Há pouco tempo atrás, uma irmã me chamou, pediu para orar por uma senhora que estava lá na Itália. Tinha mais de 30 anos a menina, uns 30 anos. E ela falou assim: Tiago, ela nunca conheceu Jesus. Quando conheceu Jesus, parece que tudo deu errado. Parece que tudo não dava certo. E ela entrou na igreja e caiu endemoniada. E agora o médico mandou ela para um hospício. Como isso pode acontecer? Parece que estava tudo indo bem. Parece que estava tudo indo tranquilamente. Você conhece Jesus e começa aquele furacão na sua vida. É Jesus tirando tudo aquilo que o mundo colocou dentro de você e fazer gerar algo novo. Se você ver os discípulos, cada um tinha uma profissão, cada um fazia algo, cada um passou pelo seu processo, e cada um, antes de morrer, eles estavam felizes pela situação que eles estavam fazendo por causa do nome de Jesus. Se você leu o livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, Pedro e João, ele tinha acabado de curar um paralítico. Eles oram pelo paralítico, o paralítico levanta, e eles são presos. E a Bíblia vai dizer que eles foram chicoteados. E quando eles saem de lá, eles saem alegres por ter sofrido pelo nome de Jesus. O mesmo Pedro que negou a Jesus, o mesmo Pedro que teve medo ao andar pelas águas, agora ele estava ciente que aquele sofrimento fazia ele crescer diante de Deus. O chamado de Paulo, Ananias, quando falaram de Jesus, fala com Ananias: vai lá, procura Paulo, ele está esperando você, e ele é um varão escolhido por mim para ir às nações, e ele vai saber o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está vivendo na sua casa. Eu estou dizendo para você que no processo de amadurecimento vai ter sofrimento, vai ter dor. Não desista. Mesmo que você esteja com a alma, como esse salmista, alma abatida, mesmo que você esteja com dores, mesmo que você esteja passando por lutas, não deixe de vir para a casa do Senhor, porque o Senhor é a sua rocha. É o Senhor que te sustenta. E se você ainda não desceu a cova, é porque ainda tem um propósito na sua vida. Eu lembrava quando eu estava no hospital morrendo, e eu falava assim: acabou o propósito, Senhor? É para morrer aqui mesmo? E Deus me tirou de lá. E o Espírito Santo falou comigo: tem um propósito ainda. Você só não desceu porque existe um propósito. Se você está aqui, meu irmão, não importa o processo que você está passando, existe um propósito na sua vida. A semente está morrendo debaixo da terra, mas quando a semente crescer, ela vai ter raiz e ela vai crescer. Assim que diz o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem na roda dos conhecedores, e ele será como árvore junto aos ribeiros. O fluir do rio, o fluir do Espírito Santo vai molhar e vai te sustentar, para que você não pereça. Está abatido? Essa mensagem é para você e para mim.
porque temos passado por processos difíceis nessa terra. E está cada dia pior. Guerras, rumores de guerra, pandemia. E este é o momento de fortificar, seremos fortificados no Senhor. Não deixa que a circunstância que você está passando te defina. Não deixe que as circunstâncias que você está passando, o processo que você está passando, te defina. Você é aquilo que o Senhor já falou a teu respeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 73 vai dizer de um homem chamado Asaf. Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pois pouco falou para que se escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. E pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam em imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam enganosamente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas correm cheios e lhes prendem. E dizem: como o sabe Deus, ou como há conhecimento do Altíssimo, eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhe aumentam a sua riqueza. Na verdade, em vão tem purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia te tenho afligido e castigado de cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia as gerações dos meus filhos. Até aqui. Então Asaf, ele olha em volta e ele vê a pessoa que não serve a Deus prosperando. E ele olha a vida dele, um homem de Deus, um levita da casa do Senhor. E às vezes ele vê as coisas não estão fluindo. E ele se pergunta: por que o ímpio está prosperando e eu não estou prosperando? Por que as pessoas não conhecem Jesus e estão vivendo aí largamente? E eu estou passando por um processo difícil. E eu estou passando por situações difíceis. Porque o processo, ele vai te dar maturidade para que você possa entender aquilo que Deus está na tua vida. Talvez se você não estivesse passando pelo processo, você estaria no mesmo lugar, da mesma forma, ou na mesma situação. Talvez se você não tivesse conhecido a Jesus, você estaria com a mesma enfermidade, você estaria com o mesmo pensamento. Olha para si hoje, onde você estaria se você não estivesse aqui na igreja, numa mesa de bar, Aleluia a Deus. Glória. ouvindo coisas em vão, coisas supérfluas. Mas você está aqui entendendo que você está morrendo debaixo da terra. Essa semente, ela está morrendo, mas ela vai crescer, ela vai aumentar e ela vai ser regada, não por homens, mas pelas águas do Altíssimo, pelas águas do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Asaf olhava e via a prosperidade dos ímpios. E ele fala: quase me corrompi. Os meus pés quase se desviaram. Mas eu conheço o Deus da minha salvação. Ele mesmo olhando e vendo que a vida estava difícil, ele entendeu: eu preciso me posicionar.
Eu preciso entender quem eu sou. Eu não posso escorregar naquilo que eles estão fazendo na sua vida. Quanto você tem olhado em volta de você? Jesus está voltando. A Bíblia vai dizer que na época de Noé se casavam e se davam em casamento. E Noé proclamando: Deus vai trazer o dilúvio. E todo mundo dizia: Noé, você é um louco. E veio a chuva, veio o dilúvio. E só a família de Noé sobreviveu. Aleluia. Não importa a situação que você está passando, se mantenha na arca de Deus. Não importa o processo que você está passando, se mantenha na arca de Deus. Abacuque 3, ele começa a clamar ao Senhor. Os caldeus estavam vindo para tomar o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que o povo era um povo violento. Aleluia, Jesus. E Abacuque começa a questionar Deus. O que o Senhor está nos entregando? É este povo violento. Lembra-te, Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aviva a tua obra, Senhor. E ele derrama o coração diante do Senhor. E ele começa a dizer: por que ainda que a figueira não floresça? Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Que os campos não produzem mantimentos. Que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas dos currais. Não haja vacas. Todavia eu me alegrarei do Senhor e exaltarei Deus da minha salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O povo que estava sendo dominado por caldeus. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque, ele entende isso. Ele entende que a alegria estava no fim. Ele entende que a situação dele está difícil. Não tem uva, não tem oliveira, não tem óleo, não tem comida. O povo é violento, o povo vai nos dominar. Mas no final diz: eu exaltarei o Deus da minha salvação. Às vezes a única coisa que a gente quer Aleluia, Jesus. é ficar no nosso cantinho. Às vezes a única coisa que a gente quer é chorar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muita gente olha para um lado, olha para o outro. E as circunstâncias parecem que não vão mudar. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu venho para te dizer, mesmo que as circunstâncias parecem que não vão mudar, alegre-se. Alegre-se. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria dele, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. ela vem. Glória a Deus. Aleluia. Então existem circunstâncias de que ferem a nossa alma, existem circunstâncias que a gente passa, lutas. Você vê Jacó sai afligido da sua casa. E ele fala: Senhor, eu não tenho nada. Estou saindo sem nada. Ele só tinha um pouquinho de azeite. Senhor, se me der pão, alimento, roupa, para eu ir e voltar. Quando eu voltar, eu te darei o dízimo. E ele faz um altar e derrama o azeite sobre aquele altar. O único azeite que ele tinha. Já tinha ouvido falar de quem era Deus. Glória a Deus. Aleluia. O seu pai já tinha ensinado a ele quem era Deus. Agora ele precisava encontrar esse Deus. Ele recebe tudo aquilo que o pai deu para ele.
A informação de que Deus era. Ele não tinha nada no bolso, ele só tinha um pouco de azeite. Aleluia. E ele coloca aquele azeite naquela pedra. Você colocaria um pouco de azeite que você tinha? O último azeite? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele está numa mesa. Glória a Deus. Aleluia. Vários pecadores, publicanos e fariseus estavam com ele. A Bíblia vai dizer também que ele estava na casa de um leproso chamado Simão. E a Bíblia não diz se ele foi curado ou não por Jesus. Mas de repente, entra uma mulher. E essa mulher, ela vem com um jarro de nardo puro e se derrama diante do Senhor. E começa a enxugar os pés dele com os seus cabelos. E quem olha, fala assim: Senhor, mas ela podia ter pego tudo e dado aos pobres. E os fariseus começam a questionar a atitude daquela mulher. Jesus, ele olha para aquele homem e ele fala: Simão, eu entrei aqui, você não lavou o meu pé. Lavar o pé era um costume daquela época de quem entrasse dentro da casa. Era um sinônimo de honra. Não me deste um beijo, um ósculo santo, aquele que você dá quando você cumprimenta alguém, e não ungiste a minha mão. Mas essa mulher que chegou aqui, aleluia, ela não só me ungiu, ela não para de chorar e de secar os seus pés. E Jesus vai falar para ele que pouco amor, pouco é perdoado. Mas quem muito amou, muito será perdoado. O processo que você passa nesta terra, ele vai definir o quanto você consegue mergulhar diante dele e receber não só o perdão dos seus pecados, mas receber o toque da presença do Mestre. E Jesus vai dizer assim: tudo que ela fez será escrito. E muitos ouvirão o que ela fez. Então lá, uma palavra de Deus. Jesus entrou na casa daquele homem que era leproso. A Bíblia não vai dizer que se ele foi curado ou não. Mas aquela mulher foi curada. Curada das feridas da sua alma. Ela saiu dali com a alma lavada e com a certeza que os seus pecados foram perdoados. E ela deu um valor muito alto do que ela tinha no coração para o Mestre. A Bíblia vai dizer também que Jesus está no templo. Muita gente colocando o dinheiro. Mas a Bíblia vai dizer que uma senhora, uma moedinha, coloca lá. E Jesus são os seus discípulos, está vendo? Cada um deu o que sobrava. Mas essa mulher, essa senhora, deu aquilo que tinha. Às vezes, no processo, na escuridão das nossas almas, nós não temos palavras para dar ao Senhor. Nós não temos palavra nem pensamento para dar ao Senhor. Dê a sua presença a Ele. aleluia. Se você não tiver o que falar, só entre na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Chame Ele para estar contigo. Glória a Deus. 3 homens, 3 aflições. E você, qual é a situação que você tem passado, afligido, que tem perturbado a sua alma? Qual é a situação que na noite é aqueles pensamentos instrutivos que vão na sua mente
E dizendo, não adianta você ir para a igreja. Seus filhos não vão para a igreja. Seus netos não vão para a igreja. É aquele demônio que visita a sua casa dos pensamentos à noite para dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir romper. Só fique na presença dele. Às vezes você não precisa dizer nada. Só chama ele para estar contigo. Está com a alma batida. Fique em silêncio. Está olhando tudo à sua volta, dando certo para todo mundo. E as coisas não conseguem romper na sua vida. Fique em silêncio. A aflição está chegando. E fique em silêncio. No momento certo, na hora certa. O refrigério vai vir sobre a sua alma. E a semente que está morrendo vai começar a crescer e prosperar na mão do Senhor. Porque Ele é fiel e justo para cumprir. E se você não desceu a cova, se você não desceu a sepultura, é porque ainda existe um propósito. Mesmo que esse propósito esteja construindo de dentro para fora, mesmo que o processo seja difícil, confie no processo, porque você vai receber a sua bênção. Fique de pé. Eu quero orar um pouco. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é principalmente para mim. O processo dói. Circunstâncias cansam a gente. Glória a Deus, aleluia. Essa semana eu tive a oportunidade de ir no hospital, visitar pessoas. E eu me lembrei lá. Eu estava lá no hospital. Eu me lembrei eu na cama, eu vi tanta gente doente. E eu comecei a falar daquilo que eu tinha vivido. Há 3 anos atrás, eu estava no hospital, eu estava morrendo, estava passando por esse processo. E quando a gente está nessa situação, parece que as coisas não mudam, parece que as horas passam muito lentamente. Aleluia, glória É uma a Deus. dor, é uma ferida, é uma enfermidade, é uma doença. Parece que o processo é tão lento. E se a morte vir, a gente quer recebê-la logo, para ir embora logo. E isso acontece muitas vezes no hospital. A pessoa está sofrendo há tanto tempo que ela vê a morte como um alívio dessa terra. E a gente, imediatista, a gente pensa dessa forma, né? Não vai dar certo, parece que não vai mudar. Jesus, me leva logo, fazer igual a Elias. Jesus, me leva logo. Jesus, não, Elias. Tem trabalho para você ainda. A história ainda vai ser mudada através da sua mão. Vai lá, unge Ageu, a rei, e unge Eliseu, a profeta. A história vai ser mudada pela sua mão ainda. Não está na hora de você morrer, Elias. Sai da caverna. E Elias sai da caverna. Quando ele estava sofrendo, pedindo a morte. E através da mão de Elias, 2 homens se levantam e mudam a história daquele lugar. Através de quem estava pedindo a morte. De quem não estava olhando as circunstâncias na frente. 2 homens se levantam. Eliseu e Jeú. As circunstâncias de Israel mudam completamente. Às vezes você está na caverna e Deus está falando assim, ó, no momento certo eu vou te chamar para fora. E as circunstâncias que você acha que não vai mudar, eu vou mudar. E
E vai ser através da sua mão, da sua vida, Aleluia. lá na sua casa, lá na sua família. Quando você colocar a mão, as circunstâncias vão mudar. E eu vou te transformar. E eu vou levantar um rei e um profeta nesta casa. E você vai ver a circunstância mudando, como Deus mudou através da mão de Elias. Vai mudar a circunstância na sua casa. Você precisa ter fé e caminhar mais um pouco. Você precisa ter fé e persistir. Mesmo que o processo seja doloroso. Mesmo que a alma esteja abatida. Mesmo que os ímpios estão prosperando. Ele com Deus dele e você com o teu Deus. E no momento certo. No momento certo. Ele vai te usar para mudar a história. Feche seus olhos, eu quero orar um pouco com você. Alguém precisa de oração? Tem alguém enfermo aqui? Graças a Deus, não, na igreja de profeta. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo. Obrigado por mais um dia neste lugar, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Assim, ó Pai, como no Salmo 42, a nossa alma pode estar abatida, Senhor. As pessoas que não conhecem, Pai, podem perguntar onde está o seu Deus. Não é para ele, Senhor, que queremos sinal. Queremos, ó Pai, o sinal da semente morrendo debaixo da terra, Senhor. Porque essa é a tua promessa, Pai. O Senhor tem tratado o nosso coração. O Senhor tem tratado as nossas feridas, ó Pai. Às vezes parece que a circunstância não muda. Às vezes parece que a circunstância, ó Pai, não vai para frente, não vai para trás. Parece que, ó Pai, não saímos do lugar. Mas é o Senhor tratando com a gente. É o Senhor fazendo a semente morrer, Senhor. Para nos dar estrutura, para nos dar raiz, ó Pai, debaixo da terra, Senhor, para crescer, ó Pai. E ser regada por Ti, Senhor. Mesmo que a circunstância, Pai, seja difícil, esteja conosco nesse processo. Não nos permita, Pai, ficar na caverna por muito tempo, onde fugimos, ó Pai, das circunstâncias, das guerras, dos açoites, das ameaças, ó Pai. Não nos permite, ó Pai, ficar com o ouvido, ó Pai, tapado, mas nos permita, ó Pai, ouvir a Tua voz. Mesmo que venha a tempestade, o trovão, mesmo que venha o redemoinho, Senhor, mesmo que venha todas as coisas, nos permite ó, ouvir a Tua voz, doce e suave, ó Pai. Em meio, ó Pai, ao caos dessa terra, em meio, ó Pai, ao caos, ó Pai, ao barulho da nossa alma, nos permita, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, nos permita, ó Pai, ouvir, ó Pai, o direcionamento, Senhor, mesmo na caverna, ó Pai. Fala conosco. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. E nos permita dar mais uns passos, ó Pai, para estabelecer o Seu governo, para estabelecer, ó Pai, o governo dos céus, ó Pai, sobre a circunstância, ó Pai, que está nos afligindo, ó Pai, assim como o Senhor usou Elias, ó Pai, para estabelecer um reinado, para estabelecer, ó Pai, um profeta nessa terra, Senhor. Nos permita, ó Pai, sair da caverna, Pai, direcionados, ó Pai, pelo Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor, ó Pai, tem estabelecido na Sua palavra para nossas vidas, Glória Senhor. a Deus, aleluia. Não nos permita, Pai, olhar a circunstância do mundo. Não nos permita, Pai, olhar para a circunstância dos outros, ó Pai, e queremos nos comparar a eles, Senhor, porque nós somos Teu, ó Pai. Nós somos chamados a Ti, Pai.
Glória a Deus, aleluia. Por isso, Senhor, nós nos rendemos nesta noite. Dizemos que o Senhor é a nossa rocha, é nosso escudo, é nossa proteção. Pai, declaramos, ó Pai, aquilo que o Senhor já estabeleceu na Tua palavra para nós. Declaramos, ó Pai, que tudo que o céu estabeleceu a nosso respeito, Senhor, seja cumprido. Declaramos a Tua vontade sobre a nossa vida. Declaramos e dizemos a nossa alma, cale-se, para ouvir aquilo que o Senhor nos exerce tem a nos dizer e nos direcionar a andar mais uma milha nessa terra, sabendo, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor irá nos levar, ó Pai, à terra prometida. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, feito em nossas vidas, Senhor, mas não nos deixe ficar na caverna. Fala, Senhor, conosco, a Tua vontade. É o que, ó Pai, guardamos e pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Amém, irmãos? aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa a palavra vir de encontro do coração. Se está na caverna, fica atento, o Senhor vai falar. Não deixe que a sua alma fale mais alto.